primeiro lote de vacinas contra a varíola dos macacos já tem data para chegar ao Brasil. Campanha Agosto Lilás tem o objetivo de conscientizar a população sobre violência doméstica. Começa na próxima semana o pagamento do auxílio para os caminhoneiros, redução no IPI para produtos fabricados no país. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quarta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite. Eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. O Ministério da Saúde divulgou a previsão de chegada do primeiro lote de vacinas que serão utilizados para a imunização contra a varíola dos macacos. De acordo com o Ministério da Saúde, o primeiro lote, com 20 mil doses do imunizante contra a varíola dos macacos, deve chegar no final do mês de agosto. Já o segundo lote, com 30 mil doses, no começo de setembro. As vacinas foram encomendadas junto à Organização Pan-Americana de Saúde e à Organização Mundial de Saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que há a perspectiva de produzir a vacina aqui no Brasil. Segundo o ministro, o país tem 2 grandes laboratórios, como Fiocruz e Butantan, que, se tiverem o banco de células, poderão produzir a vacina. Pelo cronograma, os profissionais de saúde que estão atendendo os pacientes com a varíola dos macacos devem ser o primeiro grupo a receber o imunizante. Na última segunda-feira, a pasta informou que o Brasil receberá o antiviral Tecovirimat para combater a varíola dos macacos. No primeiro lote, o governo brasileiro deve receber apenas 50 antivirais para tratar apenas pacientes graves. O Ministério da Saúde informou que o Brasil não atingiu a meta de cobertura vacinal de 90% contra a gripe. Segundo a pasta, os 54,7 milhões de pessoas que compõem os grupos prioritários de crianças, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, indígenas, idosos e professores, somente 33,5 milhões foram imunizados, o que significa uma cobertura vacinal de 51,3%. Segundo dados do portal Localiza SUS, mais de 50 milhões de doses foram aplicadas até o momento. A vacinação contra a gripe continua disponível para toda a população a partir de 6 meses. Neste mês de agosto, campanhas serão realizadas para conscientizar a população em prol do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Uma campanha que teve início em 2016 e ganha mais espaço para discussões no Agosto Lilás. No Brasil, a cada hora, mais de 500 mulheres são vítimas de algum tipo de violência. Os números são da pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com o Instituto Datafolha, evidenciando a necessidade de se intensificar as ações em defesa da mulher. Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher que tem como objetivo intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher. Daciane Barreto, que é coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, detalha a importância da campanha. O Agosto Lilás é exatamente para se celebrar, discutir a Lei Maria da Penha, que este ano completa 16 anos, foi sancionada. Então, desde de junho de 2018, a partir da inauguração da Casa da Mulher Brasileira aqui do estado do Ceará, nós realizamos o Agosto Lilás. Esse Agosto Lilás, nós temos várias atividades. Claro que todos os dias e durante o ano inteiro, nós temos várias atividades, que um dos nossos objetivos é contribuir para a prevenção da violência contra nós mulheres. A coordenadora esclarece ainda quais as ações da casa. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento que reúne todos os órgãos que enfrenta e atende mulheres em situação de violência. Então, nós temos a recepção, o psicossocial, onde a mulher que nos procura é escutada de forma humanizada, acolhida
e todo esse atendimento é feito de forma individual. Então, as mulheres, a partir dessa escuta qualificada, ela é encaminhada para o local, o órgão, onde realmente ela vai ter o acesso de primeira entrada. Daciane Barreto fala em quais casos a mulher pode procurar a Casa da Mulher Brasileira e enfatiza como as pessoas podem fazer denúncias. Bom, então as violências, né, que estão dentro das diretrizes da Lei Maria da Penha, é a violência moral, sexual, física, psicológica e patrimonial. Inclusive, a violência psicológica hoje entrou no Código Penal brasileiro, porque, inclusive, o agressor ele pode ser sentenciado e pode cumprir prisão, né? Pode ser detido, pode cumprir prisão a partir do crime de violência psicológica. Várias ferramentas, né, que as mulheres podem usar. Né? Nós temos o 180, né, que é um recurso muito importante, que foi em 2010, se eu não me engano. Então, essa ferramenta do 180 é importante, inclusive preserva o anonimato de quem está denunciando, porque necessariamente não precisa ser a mulher que está sofrendo a violência, mas uma vizinha, um familiar, um amigo pode fazer uso dessa ferramenta, como também pode vir aqui a Delegacia de Defesa da Mulher, dentro da Casa da Mulher Brasileira, denunciar essas agressões. E também pode recorrer ao 190, que é exatamente em caso de agressões físicas. Começa na próxima semana o pagamento do auxílio para caminhoneiros. O prazo para o pagamento do benefício termina no dia 31 de dezembro de 2022. Foi publicada numa edição especial do Diário Oficial da União na noite da última terça, que a partir da próxima terça-feira, dia 9, começam a ser pagos os benefícios emergenciais concedidos a caminhoneiros. A portaria interministerial regulamenta a medida voltada a transportadores autônomos de carga. O prazo para pagamento do benefício vai até 31 de dezembro deste ano e será pago em 6 parcelas mensais no valor de R$ 1.000, observado o limite global de recursos de R$ 5 bilhões e 400 milhões de reais, conforme informa o Ministério do Trabalho e Previdência, que é o órgão gestor do benefício. O auxílio tem por objetivo ajudar os transportadores autônomos de carga a enfrentar o estado de emergência que decorre da alta dos preços de combustíveis e derivados. No dia 9 de agosto, serão pagas a primeira e a segunda parcela referentes aos meses de julho e agosto. O terceiro lote deverá estar disponível no dia 24 de setembro. E as demais parcelas nos dias 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro. Aqueles que estiverem com a situação cadastral pendente ou suspensa podem regularizar o registro na ANTT para se habilitarem. No próximo bloco, você confere a aprovação de medida provisória que altera a análise do benefício do INSS, redução de impostos de produtos produzidos no país, a pauta é política, as notícias internacionais e as imagens do dia. Ministro Luiz Fux volta a afirmar que fake news é ameaça para o sistema democrático. Câmara dos Deputados aprova texto que regulamenta o teletrabalho. MP segue para o Senado. Assuntos para a pauta política. Em seminário sobre fake news e eleições, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, voltou a afirmar que a disseminação de informações sabidamente falsas durante o período eleitoral é uma ameaça ao sistema democrático. Para ele, o Brasil possui instrumentos para combater frontalmente esse risco. Fux afirmou haver a necessidade de uma lisura informacional e que o cidadão precisa ser bem informado antes de exteriorizar a sua opinião em relação a quem ele prefere que o represente.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto da medida provisória 1108/22, que regulamenta o teletrabalho e altera regras do auxílio alimentação. O texto foi aprovado por 248 votos a favor e 159 contrários. O texto apresentado pelo relator, deputado Paulinho da Força, prevê que o regime de teletrabalho se dará por jornada, produção ou tarefa. Contudo, a proposta excluiu a previsão de aplicação da jornada diária de trabalho de até 8 horas do pagamento de horas extras, pagamento de valor adicional por trabalho noturno, conforme consta na consolidação das leis do trabalho. A medida provisória segue agora para o Senado e precisa ser votada até o próximo domingo, dia 7, quando perde a validade. De acordo com o decreto número 11.158, os produtos fabricados no país haverá redução no IPI. A medida traz também a redução adicional do imposto para automóveis. Um decreto publicado pelo governo federal em julho, de número 11.158, estabelece os itens fabricados no Brasil para os quais será válida a redução de 35% no imposto sobre produtos industrializados. O IPI é um imposto federal que incide sobre cerca de 4.000 itens nacionais e importados que passaram por algum processo de industrialização. Esse imposto pode ser usado para fomentar um setor econômico por meio de isenção ou redução das alíquotas para que mais produtos produzidos pelo setor sejam vendidos. Joselito Santos, consultor tributário, esclarece quais os impactos dessa redução. O principal impacto da desoneração do IPI está no aumento de vendas, na medida em que haverá uma redução de preço ao consumidor final. Daí, em razão dessa diminuição do preço e aumento nas vendas, as empresas terão mais caixa, que poderão investir nas suas empresas ou na contratação de mais pessoas. No entanto, o decreto excluiu da lista os principais produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. O consultor tributário explica o motivo. A exclusão de vários produtos da Zona Franca de Manaus tem por finalidade proteger aquela área de incentivos fiscais, na medida em que, se eu desonero os produtos da Zona Franca e possibilito a empresas do eixo Sudeste ou Sul ter a mesma tributação da Zona Franca de Manaus, essa zona vai sofrer com o deslocamento de empresas que lá hoje estão instaladas, gerando desempregos e graves problemas sociais. Joselito Santos conta como o país pode recuperar esses impostos no futuro, além de detalhar quais produtos poderão passar por reajustes. Com a desoneração, aumenta os gastos públicos em razão dessa concessão na diminuição da tributação, é preciso saber que provavelmente haverá uma recuperação de parte dessa desoneração em razão do aumento de vendas e da tributação de outros impostos, como PIS, COFINS e ICMS, que estarão vinculados a esse aumento de venda. A redução da alíquota de IPI, ela contempla mais de 4.000 produtos, com destaques para automóveis, calçados, eletroeletrônicos, celulares e outros bens de consumo. Técnicos das Forças Armadas foram ao Tribunal Superior Eleitoral nesta quarta-feira em Brasília para inspecionar os códigos-fonte das urnas eletrônicas e dos sistemas eletrônicos de votação. A inspeção dos códigos-fonte das eleições por integrantes das Forças Armadas ocorre após o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ter enviado na segunda-feira, dia 1º, um ofício ao TSE pedindo acesso urgentíssimo aos dados em resposta. O TSE informou que o acesso a todos os códigos-fonte utilizados nas eleições de 2022 estão disponíveis desde outubro do ano passado para as entidades fiscalizadoras do processo eleitoral, incluindo as Forças Armadas. Segundo o órgão, a inspeção já foi realizada, por exemplo, pela Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal e o Senado. A Polícia Federal marcou para realizar o procedimento entre os dias 22 e 28 deste mês. A Câmara dos Deputados aprova uma medida provisória que altera a análise de benefício do INSS. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira uma medida provisória que muda o modelo de análise de pedidos de benefícios ao Instituto Nacional do Seguro Social.
De acordo com o texto, fica dispensada a passagem por exame da Perícia Médica Federal para requerimento de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. O texto segue para análise do Senado. De acordo com o texto aprovado pelos deputados, um ato do Ministério do Trabalho e Previdência definirá as condições para a dispensa do exame, quando a concessão ou não do auxílio por incapacidade temporária estará sujeita apenas à análise documental, incluídos atestados e laudos médicos. Esse modelo foi utilizado nos anos de 2020 e 2021, devido às restrições causadas pela pandemia de Covid-19. Segundo o governo federal, o objetivo da MP é reduzir o prazo de espera do agendamento do Serviço de Perícia Médica Federal, que atualmente leva em média 60 dias e conta com 738 mil pedidos pendentes. No próximo bloco, você confere o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quarta-feira. Vamos agora para o noticiário internacional com as imagens da Euronews. O estado do Kansas, nos Estados Unidos, decidiu em um referendo proteger os direitos ao aborto em uma vitória dos chamados grupos pró-escolha, que são a favor desse direito. A maioria dos eleitores disse que não deseja alterar a Constituição do estado para incluir proibição ao aborto. De acordo com o Ministério da Defesa da Turquia, a inspeção do navio Razoni, que transporta o primeiro carregamento de grãos ucranianos desde o início da invasão russa da Ucrânia, terminou e a embarcação foi autorizada a prosseguir sua rota. O Ministério informou ainda que, após a inspeção, que durou pouco menos de 1h30 e foi realizada por uma equipe de 20 inspetores russos e ucranianos, o navio cruzará agora o Bósforo para seguir viagem até o Líbano. Com a temperatura atingindo valores recorde neste verão na Alemanha, a população está se preparando para o próximo inverno. O receio é de faltar a principal fonte energética dos aquecimentos domésticos, o gás, que vem da Rússia e que está levando muitos alemães a comprar em grande escala aquecedores elétricos. Com a compra em excesso, os estoques já se encontram em colapsos. Os comerciantes, tanto do comércio local como das grandes empresas, não têm sequer previsões quanto ao reabastecimento e informam que não conseguem resposta dos seus fornecedores. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta quarta-feira. Em São Paulo e outras cidades foram surpreendidos com um meteoro considerado de categoria muito brilhante. As câmeras do Observatório Pico dos Dias, em Brasópolis, Minas Gerais, gerenciado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica, registraram às 5h10 da manhã desta quarta-feira o meteoro que causou um clarão. Segundo especialistas, a chuva de meteoros de Caelidas vai até 15 de agosto e terá maior intensidade na sexta-feira, dia 5. Outra chuva de meteoros aguardada para este mês é a conhecida Perseidas, que tem seu ápice nas madrugadas de 11 e 12 de agosto. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Parcela Feira de Santana, a fim de combater fraudes no auxílio emergencial. Segundo a PF, no aplicativo Caixa Tem, 16 contas do auxílio emergencial foram fraudadas com os valores depositados sendo transferidos imediatamente para pagamentos de boletos bancários emitidos em nome de terceiros, o que resultou em prejuízo inicial de R$ 9.600. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por maioria de votos, manter a condenação do Estado do Rio de Janeiro em pagamento de pensão e indenização por danos morais no valor de R$ 500 mil para a companheira e cada um dos filhos do pedreiro Amarildo Dias de Souza. O Poder Público Estadual
também foi condenado a pagar 100 mil a cada um dos 3 irmãos do pedreiro. Amarildo desapareceu em 2013 depois de ser levado por policiais militares para a unidade de polícia pacificadora na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística firmou 2 acordos com agências de organização das Nações Unidas para o recenseamento de refugiados e imigrantes no censo 2022. As parcerias foram firmadas com a Organização Internacional para Migrações e com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Os acordos envolvem todo o país, mas terão como foco principal Roraima, devido ao grande fluxo de imigrantes venezuelanos que entraram no estado nos últimos anos. E fica por aqui o jornal desta quarta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Você pode participar e ver a sua sugestão aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.